Sim, gente, esse é o mesmo dia, é o mesmo ângulo do vlog anterior. Vocês fingem que não viram, mas eu vou começar um vlog novo neste canal. Eu sou uma pessoa que grava vlogs diferentes no mesmo dia, então é isso. Eu vou começar esse vlog, antes de falar de leitura, eu vou falar de coisas que compramos para a nossa casa, coisas novas para a casinha. Lâmpadas inteligentes. O Matheus e eu estamos obcecados por automação e aos pouquinhos a gente vai fazendo isso. Nós temos uma Alexa em casa e é ótimo porque eu fico falando com ela quando ele não tá e vice-versa. A gente não se sente sozinho, bota música pra escutar, não sei o que, bota lembrete na Alexa. E a entrada da nossa casa, na sala, não tem interruptor pra acender a luz. Tem um interruptor do lado da porta, mas ele é pra acender a luz de fora e não a de dentro de casa. A gente tem que dar algumas passadas até encontrar o interruptor. Pra não levar um tombo, que a gente é meio desastrado, a gente vai falar assim, Alexa, acender as luzes. E ela vai acender as luzes. E vai ser ótimo. Isso é tudo pra mim. Dá pra programar pra ela acender, sei lá, a hora que eu acordo. Enfim. Tô animada pra isso. Essas lâmpadas estão na minha casa porque o Matheus comprou na internet e esqueceu de trocar o endereço. Então eu vim aqui buscar. Outra coisa que ele comprou foi esses ganchinhos aqui, que se eu não me engano, ele vai usar pra organizar os fios da mesa de escritório dele. E se sobrar algum, eu vou usar pra pendurar minha bandeira lá em casa. E como hoje eu estava voltando pra casa dos meus pais, eu passei numa loja que vende um monte de bugiganga de casa que eu adoro, que é essa aqui, ó. Lojas Barracão. Eu sei que tem em São Miguel, que é a unidade que eu costumo ir, e também tem em Itaquera, mas acredito que tem em outros lugares da Zona Leste de São Paulo. E eu comprei, amigos, 3 coisinhas. Hoje eu tô sem internet no meu celular, porque eu cometi a burrice de pagar a conta de março 2 vezes. Eu paguei em março. Ai, a Daphne espirrou. Eu paguei a conta em março. Aí em abril, eu paguei o mesmo Pix de março. E aí eu achei que eu não tinha pago a de abril e paguei novamente a mesma conta. Ou seja, eu paguei 3 vezes a conta de março. Aí a minha operadora tá falando que eu tô devendo eles, mas eu não tô devendo eles. Eles só precisam validar o meu pagamento do triplicado lá de abril. Enfim. Então eu tava sem internet e não podia mexer no meu dinheiro. Eu sabia que eu tinha 50 reais na conta disponível. O resto do dinheiro tava guardado, não podia mexer porque eu tava sem internet. Então, meu budget hoje foi pouquinho. E eu acabei gastando 32 reais. Tcharam! Varal de calcinha. Isso aqui é muito útil porque eu acabo ganhando mais espaço no meu varal. Eu não tenho muito varal em casa. E eu acho que roupa íntima acaba ocupando espaço que poderiam ser de roupas maiores. E aí eu boto aqui, ó, menina. Tá ótimo, é só pendurar no próprio varal. E fica tudo certo. Esse aqui foi R$14,99, achei no precinho. Eu fui nessa loja atrás de peneira, porque a gente não tem peneira. O Matheus comprou uma peneira gigante e não comprou uma pequena, que é o que a gente mais usa. E não encontrei, por acaso não encontrei. Então eu não comprei muita coisa. Eu comprei outras coisas pra gastar dinheiro, porque eu não tinha o que fazer. Na verdade, essas coisas são muito úteis. Comprei pregadores. Esses daqui marrons, não sei quantos vem. 12 unidades, acabei de descobrir. Eu não comprei muitos porque eu não sei se eles são bons, mas eu tenho em casa, eu comprei 2 kits de pregadores, um de madeira e um de plástico, minha mãe me deu de plástico, e eles não estão sendo suficientes, tem roupa que eu boto sem pregador, eu odeio, porque se cair um vento, a roupa cai, vai sujar. Então, comprei mais alguns, eu só não peguei mais, porque eu não sabia se era bom, mas se eu gostar, depois eu compro. Só tinha essa opção, não tinha outra. E o último item, mas não menos importante, na verdade, o que eu mais gostei, tá? Que tá no saco, porque é vidro. Tchan, tchan, tchan. Um copinho não, um porta-tempero de bambu. Os meus temperos lá de casa, eles são assim, né, de bambu, assim, vidro com bambu. E eu tenho os pequenininhos que eu comprei na Shopee. Por acaso tinha esse tamanho um pouquinho maior, que eu falei, não, vou levar. Então eu comprei esse aqui, bonitinho. Não sei que tempero que eu vou colocar, mas tá ficando muito fofo na minha cozinha, o temperinho aqui dentro, e aí tem a etiqueta que eu comprei também. Eu não sei que tempero que a gente pode colocar que usa com tanta frequência, porque esse aqui é um pouquinho maior do que os outros. Essas foram as compras de hoje, chega de gastar dinheiro, mas, gente, casa gasta dinheiro. Agora, vamos falar o quê? De livro, porque eu acho que é pra isso que esse canal existe, não é mesmo? Atenção à minha próxima leitura. Ensaios de Despedida, de Elisama Santos. Eu li Mesmo Rio, de Elisama Santos, ano passado. Foi uma das primeiras leituras do ano. Gostei muito do livro. Incrível, ótimo, maravilhoso. Puro suco de Brasil. E lançou mais um livro dela esse ano. E este livrinho aqui, amigos, está no Kindle Unlimited. Eu falei, não, é o meu momento.
E essa vai ser, então, a minha próxima leitura do Kindle Unlimited. A capa desse livro é bela, deixa eu colocar aqui pra vocês. Bonita, né? E ainda não li nada, vou ler agora antes de dormir, vou deitar na minha caminha ali bem quentinha e dormir, e ler antes de dormir. E é isso. Ao longo dos próximos dias eu volto pra conversar com vocês. Oi, vlog, ainda tô me acostumando com cabelo curto e eu queria dizer que eu odeio esse óculos. Eu não sei porque eu comprei esse óculos, ele é muito feio. Mas eu tento usar, né, porque ele foi caríssimo. Vamos falar de ensaio de despedida? Eu comecei ele na sexta, antes de dormir. Eu tinha lido só 5%, hoje eu li mais uma cartinha. Eu li a segunda carta. E é um livro muito interessante. Eu sei que eu falo isso sobre todos os livros. Mas esse aqui, mais uma vez, Elisama Santos falando de quê? De relações familiares, assunto que eu gosto muito de ler em livros. E aqui nós temos uma mãe escrevendo cartas para sua filha, se despedindo. Afinal, o título do livro é Ensaios de Despedida. E nessa carta ela começa a contar sobre o relacionamento com o pai dela, o adultério que ele cometeu, enfim, memórias dessa mulher. E tem uma coisa que me impactou muito e que eu sempre penso muito a respeito, que é o fato de que ela teve a sua identidade anulada, né? E isso não é uma coisa, não é uma escolha, não é uma coisa que ela fez percebendo. É uma coisa que foi acontecendo. Então tem um trecho do livro que ela fala assim pra filha: Isabel, eu sei de cabeça o CPF do seu pai. Aí você pensa, isso é uma coisa normal. E é, de fato. Eu sei o CPF dos meus pais. Mas ela fala, eu lembro todas as roupas, todos os tamanhos de roupas que seu pai usa desde os 17 anos. Eu sei a data de aniversário de parentes do seu pai. E ela fala que o pai dela foi se espalhando pela memória dela e ela nem percebeu. Ou seja, isso mostra uma mulher que não só está exausta dessa vida conjugal, mas também que sente o peso disso, né? De ser aquela que toma a frente de tudo, toma conta de tudo e ainda assim não tem os créditos. Porque ela fala sobre a traição do pai dela, né? Sobre a volta do pai para casa. E no momento eles estão ali jantando e ela fica se perguntando, ela vê a filha super entrosada com o pai, conversando e tudo mais, e ela fica se perguntando, minha filha, onde tá a mágoa pelo que seu pai fez? Você não tem mais? Se eu sair de casa, eu vou ser perdoada, assim como seu pai foi? Ou pra mãe não existe perdão, sabe? Então é umas coisas que você fica, gente, eu tô chocada, passada. E um outro ponto interessante é o próprio nome da filha dela, né? Ela queria um nome, mas o pai e a mãe, né, a sogra, queriam outro. Aí acabou que o nome combinado foi Maria Isabel. Só que ela escolheu o Isabel com Z e não com S, como é comumente escolhido, né, esse nome. Porque ela disse que escolheu Isabel com Z para ter um toque dela, um mísero toque de que ela escolheu o nome da própria filha, sabe? E, gente, que impactante que é isso. Você não ter poder sobre isso. É muito interessante como mães são as pessoas, são as protagonistas, né, do nascimento, da gestação e tudo mais. Só que a partir do momento em que a criança vem, as pessoas anulam essa mãe, né? É uma coisa muito comum. Mas eu lembro da discussão do nome do meu irmão, que eu e meu pai queríamos um nome e minha mãe queria outro, mas respeitamos a opinião da minha mãe, acabou que ficou Felipe, e não Luiz Felipe, como a gente queria. Eu tinha 8 anos, tá? É só um disclaimer, assim, não é nenhum tipo de comparação a esse livro, que é uma coisa muito mais profunda. Tô pensando muito a respeito, eu não sei se o livro vai trabalhar a saída dela de casa, eu acho que é só ali o começo, porque ela tá escrevendo as cartas antes de ir embora. Só que acontece uma coisa com a filha. A filha sofre um acidente e ela esconde as malas tudo debaixo da cama e vai pro hospital acudir a filha, porque ela também pensa, imagina se eu sair de casa nesse momento, a minha filha fica chamando por mim no hospital e eu não tô. Enfim, é um livro sobre ser mãe e sobre mulher também, uma mulher cansada e que não tem, que acaba tendo sonhos anulados, né? Porque ao fim e ao cabo, gente, esse é o resultado desse tipo de relacionamento em que tudo é em prol do marido, né? Estou falando de um relacionamento heteronormativo. Tudo é em prol de um. O marido, então, fez medicina, fez residência, estudou pra caramba. Enquanto ela, dona de casa, ficou cuidando da filha. E essa filha, quando cresce, tem um entrosamento maior com o pai do que com a mãe. Gente, vamos parar esse vlog um segundo
Porque eu, como boa internacionalista que sou, queria saber fofocas. Como que organizam as comitivas? Tipo assim, o Lula foi na China, está na China. E ele simplesmente foi recebido com Andar com Fé, Eu Vou, que a fé não costuma falhar, do Gilberto Gil, por uma banda chinesa. E eu fiquei pensando, em que momento, tipo assim, eu sei que essas reuniões são agendadas com muita antecedência e tudo mais, mas eu fico pensando, gente, mas em que momento que eles pensaram, tá bom, o presidente de tal país vai vir aqui, e a gente tem que tocar uma música que remeta ao país dele e tudo mais, e a gente tem que contratar uma banda. Aí você contrata a banda. Só que, em que momento que você escolhe a banda? Porque assim, se a gente tá falando de um país diferente, e, né, idiomas completamente opostos, como o mandarim e o português brasileiro, tem que ter o time da banda aprender as coisas. Eu sei que a galera da música deve entender melhor. Não deve ser tão difícil assim, né, aprender uma música. É claro, depende da música, mas não deve ser tipo um bicho de 7 cabeças. Acho que eles não levam um ano pra aprender uma música. E eu fiquei, gente, mas como que organiza essas coisas? Me conta, eu queria muito trabalhar nessa parte do governo, do Itamaraty. Sei lá, vamos receber o líder congolês. Tá bom. O que a gente faz? Eu acho que esse é o papel dos internacionalistas. Então é isso, fica aí meu questionamento de internacionalista. Espero um dia responder essa pergunta que eu mesma criei pra mim. E agora eu vou jantar, que tá na hora já, né? Vamos. Oi, gente. Eu vim nesse vlog abrir uma coisa que eu comprei. Uma loucura. Uma loucura não, vai. Esse livro eu preciso contar. Eu ia pedir pra Natália trazer dos Estados Unidos. Ela nem sabe disso. Mas eu sei que eu não gosto de importunar as pessoas, apesar de que a Natália ela tem intimidade suficiente comigo pra falar, já que não posso trazer. Só que ele entrou em promoção este mês e eu falei, por que não comprar? Eu deveria gastar esse dinheiro todo com esse livro? Agora? Não, não deveria. Eu vou ler agora? Não, porque eu tô lendo o terceiro, esse é o quinto. Mas eu botei que não ia comprar livro em maio, comprei um livro que vale pra 5 que eu teria comprado. Enfim, vamos lá. Esse livro veio dos Estados Unidos, então. Vou colocar aqui, se não conseguiu abrir. Será que vocês adivinham que livro que é? Primeiro veio aqui um bagulhete do meu pedido. Ele custou, que legal, o pedido tá em dólar. Ele custou R$34,29. Eu tenho que multiplicar por 5,5 pra ver quanto que daria se ela comprasse lá. Mas eu não vou falar o preço que eu paguei no Brasil. Mas olha só ele, vocês estão vendo? Vocês estão vendo o que é? Ele mesmo. Vento e Verdade, e inclusive não tem plástico nenhum. É isso. Olha só, se não é esse aqui, eu acho que é o Dalinar. Na minha cabeça é o Dalinar. Apesar de que o livro do Dalinar é o que eu tô lendo no momento, o Wolfbringer. Olha que belo, que lindo. Sim, eu comprei. Eu não ia comprar enquanto eu não lesse. E a Natália, como ela vai só no final do ano, ia dar tempo de eu ler, mas eu falei, não, eu vou comprar agora. E olha só. Aqui a gente provavelmente tem uma Shard Blade a lombada. Me lembrou o Senhor dos Anéis, porque é cinza, né? E, enfim, cinza. Aí temos o quê? Ilustrações, que gostamos muito de ilustrações. Não sei quem são. Provavelmente algum arauto. Olha essa. Eu acho que essa personagem, eu li sobre ela hoje, se eu não tô maluca, tá? Eu li hoje, porque hoje eu tava lendo o Wolfbringer. E o legal é que o livro é bem macio pra abrir, ó. Apesar de capa dura e parecer uma bíblia, ele é bem macio pra ficar aberto. Ele é até mais confortável do que as edições de paperback, né, de folha mais molinha. Deixa ele aqui. E a capa inteira. A jacket completa. Aqui tem uma foto do Buenos Aires atualizada. E a parte de dentro tem o mapa de Rochar, que é o mesmo que tem na edição de Wolfbringer ou de Rhythm of War. Não sei, mas tem um mapa desse. Assim, preciso dizer, eu não queria comprar o livro em capa dura, apesar de que ele é bonito. Por quê? Eu tenho todos os outros volumes em paperback, capa mole, folha de jornal e tudo mais. Então eu não fazia questão de comprar capa dura com jacket. Eu detesto jacket, eu queria dizer pra vocês. Eu não sei por que os Estados Unidos faz isso. Pra quê? Não sabe imprimir aqui, ó? Era só ter imprimido aqui, gente. Impresso. Enfim. Não gosto de jacket porque
Eu amasso, rasga, não dá pra sair com o livro na rua, não que eu vá sair com esse livro na rua. Enfim. E só que o valor dele de capa mole tava mais caro que o valor em capa dura. Então eu falei, por que não ter um Brandon Sanderson na minha estante de capa dura? E agora eu tenho. E é isso. Esse foi o unboxing que não contribuiu para nada no dia de hoje pra vocês, né? Só a minha felicidade. Bom, galera, agora vocês podem ver como ficou o livro. Ficou um pouquinho desproporcional. Ele por pouco não cabe aqui. Na verdade, ele só coube porque eu dei uma baixadinha na jacket. Mas nós temos toda a coleção de Stormlight Archive completa em inglês. O objetivo também é continuar com a edição da trama. Aí aqui tá o Mistborn. E aí, gente, acabou pro Brandon Sanderson. Ele não tem espaço. Ele tá aqui, ó. Tem uns aqui com clássico, com George Martin e esses. E é isso. Eu acho que esse é o maior white people problem que eu poderia ter em muito tempo, que é o quê? Não tem espaço na estante. Boa noite. A gente vai resolver, na verdade, essa parede aqui, que fica o nosso sofá, vai ter umas prateleirazinhas do Matheus, que eram dele, a gente ia colocar, a gente só não sabia aonde. Na realidade, a gente não ia colocar por agora, porque a gente vai pintar essa casa. Eu vou acabar pendurando as nossas coisas só pra ficar bonitinho, pra receber os amigos, pra ficar com cara de casa. Mês que vem a gente vai fazer a pintura e tudo mais. Sim, gente, aqui tá cheio de bagunça, porque a gente tá guardando essas coisas pra usar pra pintar, né, pra isolar o chão. E aqui são ferramentas, chuveiro pra trocar, enfim. Essas são as prateleiras que a gente tem, mas como vocês podem ver, a profundidade é nem o meu palmo inteiro. Então, só cabem os livros pequenos. Aí, meu objetivo realmente é colocar livrinho menor. Por exemplo, inclusive os que estão aqui com o Brandon Sanderson. Tipo assim, Companhia das Letras de Bolso, sabe? Porque não tem muito o que fazer. Eu não posso colocar o Brandon Sanderson, sem dúvida. Todos os livros dele são gigantes. Não posso colocar George Martin, enfim. E é isso. E aí, lá em cima, tem os meus... Acho que eu não mostrei minhas estantes, né? Lá em cima tem os meus quadrinhos, que é Heartstopper e Diário de uma Cidade Litorânea, que não tá completo. E é isso. Eu tô bem cansada, eu gosto muito do meu cenário, eu só não consigo gravar assim, porque eu não tenho um tripé alto. Porque ia ser bem legal gravar assim, né? Fala a verdade. Oi, vlog, acho que temos um cenário. O que vocês acharam? Eu tava gravando aqui em casa no chão, né? Como vocês viram, dava pra ver o pé da minha estante, mas aí eu pensei, e se eu sentar no sofá? Já que eu tenho um sofá. Então aqui estou, do lado minha estante e do outro lado a minha bandeira. E eu vim encerrar esse vlog pra falar de ensaios de despedida. Hoje é domingo, dia 24, ou 25, não sei, dia 25. E eu terminei o livro quinta-feira, sexta-feira, não lembro. Terminei e fiquei pensando em muitas coisas. Eu lembro que eu conversei muito com o Matheus sobre esse livro, porque, como eu sempre falo pra vocês, me interessam muito livros que discutem o papel da mulher, né, da mulher como ser social, e a questão da maternidade e tudo mais. Então, esse livro discute exatamente isso, assim como outro livro da autora. E me fez refletir muito, e me fez julgar muito a personagem, assim, muito, muito mesmo. Eu fiquei, não é possível, não é possível. Porque o livro ele é narrado de forma epistolar, e as cartas aqui, elas vão tendo saltos temporais, não é como um diário que tem todos os dias, né? Essas cartas ela escreve, sei lá, em setembro de 2004, depois só em janeiro de 2006 e assim vai. O último capítulo do livro aconteceu algo que eu fiquei muito feliz, que eu até pensei durante a leitura, eu falei, nossa, seria legal se essa coisa X acontecesse no final. E aconteceu, por isso que eu nem vou falar pra vocês, eu até ia falar em vídeo antes de descobrir, só que depois que eu descobri, eu falei, não vou falar, porque, né, pode dar indício e tudo mais. E, gente, eu gostei muito desse recurso que a autora usou no finalzinho. E sobre a própria personagem, cara, é uma experiência maluca esse livro, porque ele vai em assuntos tão profundos do ser mulher, do ser mãe, né, do papel social da mulher, que você fica assim, cara, e você como mulher, eu como mulher no caso, consigo entender perfeitamente as dificuldades que a Cristina tem ao longo da vida dela. Só que eu, como leitora, e que entro no papel de julgadora, não agiria da forma que ela agiu, porque eu discordo completamente do que ela fez. Eu fiquei, não é possível que isso aconteceu, sabe assim?
justamente a posição dela em relação àquele marido, que ela tinha muita mágoa e dificuldade de lidar com ele, mas ainda assim ela não tentou cortar isso. Ela levou com a barriga algumas coisas e não sei se eu não faria isso. Eu não posso dizer que eu tenho certeza, na verdade, porque é muito forte. A gente muda muito e tudo mais, o contexto muda e, enfim, eu não tô no lugar da personagem. Mas se eu estivesse, eu ia ficar assim, não. Meu amigo, pra cima de mim você não ia crescer, sabe assim? E assim, e a atitude da filha, né? A questão dela falar pra filha nas cartas, ai, mas você, como assim? Você não tá vendo isso como eu vejo? E isso, gente, é simplesmente perspectiva. Perspectiva. Isso acontece na minha própria vida, assim. Teve um acontecimento até recente na minha família que eu fiz um comentário que não gostaram. Só que pra mim era muito bobo. Só que pra outra pessoa não era, sabe assim? E isso já me aconteceu. Alguém já fez um comentário sobre mim, alguma coisa minha que eu não gostei, que foi uma coisa simples, mas que me magoou profundamente. Então, a gente, como seres humanos, estamos muito suscetíveis a perspectivas diferentes. Não tem outra palavra pra isso. Então foi uma leitura, assim, incrível. Eu só achei 2 pontos, na verdade. Um muito interessante é que esse livro aqui é protagonizado por mulheres negras, por pessoas negras no geral. E ele não fala da problemática de ser negro. Isso é bom. Isso é bom porque eu lembro do Alec, do Umbucaholic, que ele não lê livros que tratam de racismo, de escravidão, etc., contra pessoas negras, porque ele não quer ver sofrimento na literatura. Ele já passa por isso na pele dele, e ele já vivenciou coisas na leitura e tudo mais, e ele fala, eu quero ver pessoas negras felizes, eu quero ver pessoas negras com problemas dramáticos, e não sofrendo racismo. Isso é muito interessante, porque a capa, eu vou mostrar a capa aqui, né, vocês já viram, são 2 mulheres negras, que é a Cristina e a filha dela, a Isabel, a Maria Isabel. Então isso é um ponto muito positivo, muito, muito mesmo. E só que uma coisa que eu achei que ficou too much, eu achei, não sei, eu fiquei assim, a personagem reclama muito, reclama assim, muito, muito mesmo, muito, 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 muito. E com razão, eu não tô tirando a razão dela dessa reclamação. Mas ela não toma atitude à altura dessas reclamações. Isso me incomodou muito profundamente, sabe assim? Mas um livro fundamental, incrível, incrível, incrível. Eu adoro a Elisama Santos, assim. Eu sempre quero falar Eliane, porque eu tenho um livro da Eliane Alves Cruz, que eu li na mesma época das 2. Adoro a autora e, enfim, sempre vou acompanhar os próximos livros. Aproveitem que esse livro aqui, lançamento de 2025, está no Kindle Unlimited, então é um bom momento para ler a autora. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse novo cenário. A gente se vê nos próximos vídeos por aí. Um beijo, tchau!